Bom, vamos a Brasília com o Délio Rocha. Elivaldo, nós temos todos os dias novidades sobre os nomes que compõem o governo Bolsonaro. Ontem já foi anunciado o nome do futuro ministro da Saúde, que vai ser o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, que já inclusive criticou esse convênio do Mais Médicos Cubanos, disse que pareceu um convênio que foi feito mais entre o PT e Cuba do que entre o governo do Brasil e Cuba, já que foi rompido unilateralmente. Não houve um acordo, não houve uma conversa para o rompimento desse convênio entre os dois países. O governo cubano resolveu retirar os médicos, depois de um comentário do presidente eleito Jair Bolsonaro. E nós temos então já a indicação do nome do novo ministro, temos também do ministro da Transparência, já confirmado ontem também, e ontem o futuro ministro da Justiça e Segurança, o ex-juiz Sérgio Moro, já anunciou também o nome do novo delegado-geral da Polícia Federal. Aliás, ele chama nomes ligados às investigações e que o ajudaram nas investigações da Operação Lava Jato, inclusive da delegada que deu nome à operação. Todas essas informações com o Délio Rocha ao vivo lá de Brasília. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Elivaldo, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. 3 semanas após o fim das eleições, ou pouco mais de 3 semanas depois, o presidente eleito Jair Bolsonaro já definiu boa parte da equipe que vai compor o primeiro escalão do governo ou presidir estatais. Nesta equipe, Nádia, nós temos 4 economistas, 3 militares, 3 políticos ligados ao DEM. Temos nomes que pela primeira vez vão ocupar cargos no governo e, Nádia, essa lista ela é composta aí por nomes também bem conhecidos e vamos agora então conferir esses nomes. Paulo Guedes vai assumir o Ministério da Economia, Onyx Lorenzoni será o titular da Casa Civil, o ex-juiz Sérgio Moro comandará o Ministério da Justiça, o general Augusto Heleno vai para o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, o general Fernando Azevedo e Silva ficará com a Defesa, o astronauta Marcos Pontes com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a deputada Tereza Cristina comandará a Agricultura, o diplomata Ernesto Araújo assumirá o Ministério das Relações Exteriores. Ontem foi indicado o deputado Luiz Henrique Mandetta para a pasta da Saúde e Joaquim Levy será o presidente do BNDES. Roberto Campos Neto comandará o Banco Central, enquanto Roberto Castelo Branco vai presidir a Petrobras. E ontem, viu, Nádia, aqui em Brasília, o ex-juiz Sérgio Moro anunciou o nome do futuro diretor-geral da Polícia Federal. Será o delegado Maurício Valeixo, que atualmente é superintendente da PF no Paraná, onde ele comandou a Operação Lava Jato. Nádia. Muito bem, Délio Rocha, os nomes vão se compondo e a gente vai aí acompanhando passo a passo essa expectativa na formação do novo governo. Sobre o futuro ministro da Saúde, existe uma investigação em curso, ou pelo menos já foi citado numa investigação, Délio Rocha. O presidente eleito Jair Bolsonaro mais uma vez minimizou esse fato ontem. Pois é, Nádia. Luiz Henrique Mandetta, que é do DEM, é do Mato Grosso do Sul, ele já foi secretário da Saúde daquele estado e no período em que ele comandou aquela pasta, Nádia, ele foi acusado de fraudar licitações, de também fazer uso do Caixa 2. A Justiça tem um processo contra Luiz Henrique Mandetta. A Justiça até determinou a apreensão de 16 milhões de reais em bens de Luiz Henrique Mandetta e de outros envolvidos nesta operação, Nádia Rodrigues. Mas o presidente eleito, como você mencionou, ele disse que, por enquanto, Luiz Henrique Mandetta é apenas acusado, não há nenhuma prova contra ele e que, por isso, o nome dele foi mantido para comandar o Ministério da Saúde. Nádia. Pois é, e é o terceiro ministro do Democratas, Elivaldo. Exatamente, Nádia. Agora, você vê que é mais coincidência do que verdadeiramente um diálogo com os partidos políticos. Até porque hoje, Délio, o PSL deve se reunir aí em Brasília com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu imagino que essas pautas devem ser tratadas mais no campo político, Nádia. Por exemplo, a eleição da mesa diretora da Câmara Federal, que tem um democrata também como candidato à reeleição natural, que é o deputado Rodrigo Maia.
E aí o PSL, que terá a maior bancada na Câmara Federal a partir do ano que vem, quer entrar nesse debate também envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, né, Nádia? Nada mais justo, né, Délio? Pois é, olha, e agora essas escolhas dos nomes do DEM seriam uma escolha mais do presidente eleito Jair Bolsonaro, não teria participação direta do DEM, não seria uma escolha partidária, mas aqui em Brasília o que já se diz é que essas escolhas de 3 nomes do DEM, isso vai dificultar a recondução do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque vai perder um pouco aquele apelo de Rodrigo Maia de fazer aquela troca, apoio do DEM, em troca aí de uma recondução dele para o comando da Câmara, porque o DEM já está muito bem representado no governo de Jair Bolsonaro e tem quem diga aí que nessas escolhas Bolsonaro também está vendo a possibilidade de encaixar no comando da Câmara um nome em que ele confie mais do que o deputado Rodrigo Maia. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo lá de Brasília. Até logo mais, ao meio-dia, no Jornal do Piauí, com Jailson Jordânia e Elivaldo Barbosa. O Délio volta a falar sobre as movimentações lá em Brasília. Agora, aqui, por que começa a se discutir tão cedo a sucessão do prefeito Firmino? A gente já tem falado aqui, Elivaldo, de alguns nomes que já começaram a surgir e agora a possibilidade de um nome do Progressistas, candidatura própria também de um partido considerado grande e importante. Nádia, na Câmara Municipal parece que foi moda vereador se lançar como pré-candidato à Prefeitura de Teresina em 2020, mas o Progressistas também entrou nessa onda. E ontem, numa reunião de lideranças ou da executiva do Progressistas, o presidente da sigla no município de Teresina, o suplente de deputado federal José Maia Filho, conversou com vereadores e dirigentes do partido. E nessa conversa, Nádia, houve uma espécie de definição política, ou seja, o Progressistas também terá candidatura própria na sucessão do prefeito Firmino Filho. E olha, hoje o Progressistas é considerado o principal partido da base aliada ao prefeito Firmino Filho. É a principal força aliada ao prefeito da capital. E nomes foram apontados até na reunião. E para não fugir à regra da Câmara, 2 vereadores do Progressistas citados, Venâncio Cardoso e também Aloysio Sampaio, sem contar também com o presidente José Maia Filho. Mas uma foi citada, e eu vejo assim com uma expectativa até mais possível, assim, realista. Mais realista, digamos assim, de projeção de candidatura. Trata-se da atual vice-governadora e deputada federal eleita Margarete Coelho.